E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. E infelizmente, para nossa alegria, acabou saindo o prêmio da Loteca 1075, 4 milhões e meio. O legal é que foram 13 ganhadores e cada um vai levar uma média de 350 mil reais. Assim é bom que acaba ajudando mais pessoas, né? E é isso, pessoal. O que a gente tem para fazer agora é analisar essa nova Loteca 1076 e ir para cima, rumo aos 14 pontos. A grade já saiu, vários clássicos aí pelo Brasil todo. Pelo menos não tem a Série C, né? Vai ter jogos do Campeonato Brasileiro Série A e Série B. É um pouco mais tranquilo de se analisar. E é isso aí. Sem enrolação, vamos aí para as nossas análises. Jogo 1 já começa com um grande clássico aí brasileiro. Acho que para mim é o jogo mais esperado aí da rodada, porque se trata de um clássico carioca e é o líder, né, jogando. Então, muita rivalidade em jogo aí também. O Botafogo é o primeiro colocado, ganhou 16 partidas, empatou apenas 3 e perdeu apenas 2. Tem 38 gols marcados e só sofreu 11 gols. Já o Flamengo, ele é o quarto colocado, ganhou 10 partidas, empatou 6, perdeu 5, tem 34 gols marcados e sofreu 26 gols. A zaga do Flamengo não tá boa, hein? E se cair no tapetinho, tá complicado esse tapetinho do Botafogo aí, hein? No confronto direto entre eles, são 4 vitórias pro Botafogo, 1 empate e 12 vitórias do Flamengo. Grande vantagem aí do Flamengo. Flamengo em bem melhor fase nos últimos anos, né? E o Botafogo esse ano tá tendo um ano extremamente bom demais. Já a classificação do campeonato, né? O Botafogo é o primeiro colocado com 51 pontos, tá vindo de uma vitória. E o Flamengo é o quarto colocado com 36 pontos, tá vindo de um empate. Assim como eu falei no vídeo anterior, clássico geralmente é muito complicado de você analisar os números, porque envolve muita emoção entre os times. Geralmente o time rival não quer perder para o outro, então normalmente os números são deixados de lado nesses casos, né? Apesar do Botafogo estar com números bem melhores que o do Flamengo no Campeonato Brasileiro, esse jogo pode acontecer qualquer coisa. E por esse motivo, nessa minha primeira análise aqui, eu vou gastar o meu primeiro duplo. E já deixando claro, nessa Loteca 1076 eu vou fazer 5 duplos, ok? E agora eu vou usar o meu primeiro aqui, então eu vou de Botafogo e Flamengo. Para essa partida aqui eu vou descartar um empate, eu acho que ou um ganha ou outro. Jogo 2, Avaí e Atlético Goianiense. O Avaí joga em casa, ele é o 15º colocado, ganhou 6 partidas, empatou 9 e perdeu 10. Tem 22 gols marcados e sofreu 32. Já o Atlético Goianiense, ele é o 8º colocado, ganhou 9, empatou 11 e perdeu 5 e tem 34 gols marcados. Sofreu apenas 34. Apenas. No confronto direto entre eles, nenhuma vitória para o Avaí, 3 empates e 2 vitórias para o Atlético Goianiense. Na classificação geral do campeonato, Atlético Goianiense é o 8º colocado com 38 pontos, tá vindo de um empate e antes desse empate tinha 3 vitórias consecutivas. O Avaí é o 15º com 27 pontos, tá vindo de 2 empates. Em seu último jogo foi até um clássico contra a Chapecoense. O Atlético Goianiense, apesar de ter números melhores do que o Avaí, vai ser um páreo duro para ganhar lá dentro do estádio do Avaí. E para essa partida aqui do jogo 2, eu vou de empate entre eles. São duas equipes que empatam muito. Jogo 3, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense ele é o 7º colocado, ganhou 9 partidas, empatou 6 e perdeu 6. Tem 31 gols marcados e sofreu 25 gols. Já o Atlético Mineiro ele é o 9º colocado, ganhou 8 partidas, empatou 6, perdeu 7. Tem 24 gols marcados e sofreu 18 gols. No confronto direto entre eles, 5 vitórias para o Atlético Paranaense, nenhum empate e 10 vitórias para o Atlético Mineiro. Na classificação geral do campeonato tá assim. O Atlético Paranaense é o 7º colocado com 33 pontos, tá vindo de uma vitória e 2 empates. Já o Atlético Mineiro ele é o 9º colocado com 30 pontos, tá vindo de uma vitória e uma derrota. Praticamente uma briga direta por essa posição, porque se o Atlético Mineiro ganhar, acaba até empatando com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está vindo de um empate contra o Fluminense, jogou boa parte do tempo com um jogador a menos, e todo mundo sabe que dentro da arena ali do Atlético Paranaense é difícil ganhar deles também. Então, para essa partida aí, eu vou apostar no Atlético Paranaense ou empate.
O Atlético Mineiro tá vindo de uma boa partida contra o Santos, inauguração da sua arena, 2 gols do Paulinho, jogou muito bem, dominou a partida toda, mas nesse clássico aí dos Atléticos, eu acho que vai ficar meio difícil pro Atlético Mineiro conseguir alguma coisa, viu? Jogo 4, Goiás e Internacional. O Goiás, ele é o 15º colocado no campeonato, ganhou 6 partidas, empatou 6 e perdeu 9. Tem 20 gols marcados e sofreu 29 gols. Já o Internacional, ele é o 14º colocado, ganhou 6 partidas, empatou 7 e perdeu 8. Tem 17 gols marcados e sofreu 24 gols. No confronto direto entre eles, 3 vitórias para o Goiás, nenhum empate e 4 vitórias para o Internacional. Na classificação do campeonato, eles estão assim. Internacional, 14º colocado com 25 pontos, tá vindo de um empate e uma derrota. Já o Goiás é o 15º, mais um aí que é briga direta pela posição, tem 24 pontos, tá vindo de 2 empates seguidos. O Goiás vai jogar em casa, tá vindo de um empate aí contra o Corinthians, jogo bem difícil pro Goiás, teve muitas chances de fazer o gol da vitória e conseguiu segurar esse empate até o final contra o Corinthians. Jogou até bem o Goiás. Tô acreditando que dentro de sua casa o Goiás vai jogar bem melhor, então por esse motivo eu vou de Goiás seco. Jogo 5, Guarani e Ponte Preta, clássico aí do interior de São Paulo. Esse é um dos jogos do estado de São Paulo que mais tem rivalidade. Como eu falei, né? Quando chega clássico, os números não fazem muita diferença. É mais emoção e coração do que os números. Então acredito que vai ser mais um jogo aí que o resultado pode ser o mais improvável possível. O Guarani, ele é o 7º colocado, ganhou 11 partidas, empatou 8, perdeu 6, tem 31 gols marcados e sofreu 20 gols. Já a Ponte, ela é a 14ª colocada, ganhou 7, empatou 10, perdeu 8, tem 16 gols marcados e sofreu 20 gols. Dá pra ver que o ataque da Ponte Preta não é tão bom assim. Praticamente a metade dos gols do Guarani. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 3 vitórias para o Guarani, 6 empates e 6 vitórias para a Ponte Preta. Na classificação geral do campeonato, o Guarani é o 7º colocado com 41 pontos, tá vindo de um empate e uma vitória. Já a Ponte é a 14ª colocada com 31 pontos, tá vindo de uma vitória e um empate. Como eu falei, clássico é complicado, mais um jogo difícil aqui, muita rivalidade entre eles. O Guarani sempre é muito forte dentro de casa e por esse motivo eu vou de Guarani e Ponte Preta. Esse aqui é um daqueles jogos que, se você tiver um dinheiro sobrando, vale mais um triplo, viu? Porque apesar do Guarani estar numa melhor posição, ter melhores números, é clássico, não tem muito o que fazer. Jogo 6, Grêmio e Cuiabá. Grêmio é mais um daqueles times ali, junto com Flamengo, Palmeiras, tentando alcançar o Botafogo, esperando o tropeço do Botafogo, mas tá complicado. O Grêmio, ele é o 3º colocado, ganhou 11 partidas, empatou 3, perdeu 6, tem 32 gols marcados e 25 gols sofridos. Já o Cuiabá, ele tá na 10ª posição, ganhou 8 partidas, empatou 4, perdeu 9. Tem 21 gols marcados e sofreu 25 gols. No confronto direto entre eles, 4 vitórias para o Grêmio, 1 empate e nenhuma vitória para o Cuiabá. É um pequeno tabu aí a favor do Grêmio. A classificação geral do campeonato tá assim: Grêmio é o 3º colocado com 36 pontos, tá vindo de uma vitória e uma derrota. E o Cuiabá é o 10º colocado com 28 pontos, tava vindo de vários jogos consecutivos com vitória, mas de uma hora para outra a chave virou e agora tá vindo de 3 derrotas consecutivas, tem 28 pontos. Nesse jogo aqui eu vou de Grêmio seco, porque o Grêmio vem jogando muito bem, o Soares parece que desencantou, nunca dá pra desconfiar do artilheiro aí. E o Grêmio jogando em casa sempre é muito forte. E o Grêmio, como não tá disputando mais nenhum campeonato, ele tá totalmente focado pro Campeonato Brasileiro. Então acho que vai ser muito difícil pro Cuiabá essa partida e eu acredito que o Grêmio vai acabar levando essa partida aí. Jogo 7, Vila Nova e CRB. O Vila Nova, ele é o 6º colocado, ganhou 12 partidas, empatou 6 e perdeu 7. Tem 28 gols marcados e sofreu 14. Já o CRB, ele é o 10º colocado, ganhou 10, empatou 6, perdeu 9, tem 27 gols marcados e também sofreu 29. No confronto direto entre eles, 3 vitórias para o Vila Nova, 4 empates e 2 vitórias para o CRB. Na classificação do campeonato tá assim: Vila Nova, 6º colocado com 42 pontos, tá vindo de uma derrota e um empate. Já o CRB, ele é o 10º colocado com 36 pontos, tá vindo de uma vitória e um empate. Para essa partida aqui da Loteca 1076 do jogo 7, eu tô acreditando mais no Vila Nova.
Ele tá na 6ª posição, tá brigando pelo acesso da Série A e também tá jogando em casa. O CRB, ele não jogou bem na última partida dele, apesar da vitória. Vai ser uma pedreira pro CRB conseguir uma vitória dentro da casa do Vila Nova. Então, por esse motivo, eu vou de Vila Nova e empate. Jogo 8, Corinthians e Palmeiras. Clássico paulista, jogão também de se assistir, assim como o do Botafogo e Flamengo. Mais um jogo aí bem esperado aí para domingo. O Corinthians jogando dentro da sua arena. O Palmeiras é bem capaz que vai vir com força máxima, apesar do Dudu ter se machucado, vai ficar fora. Praticamente acabou o ano pro Dudu, que ele teve uma lesão no joelho. Mas todo mundo sabe o elenco que o Palmeiras tem e com certeza vai jogar no máximo aí para não deixar o Botafogo se distanciar mais ainda. O Corinthians, depois da saída do Roger Guedes, ainda continua com aquele problema de fazer o gol. Quando o Renato Augusto tá jogando, o Rojas tá jogando, o meio de campo ali até cria, mas o problema tá na hora da finalização ali na frente. O Corinthians, ele é o 13º colocado, ganhou 6 partidas, empatou 7, perdeu 7, tem 22 gols marcados e sofreu 23 gols. Já o Palmeiras é o 2º colocado, ganhou 11, empatou 7, perdeu 3, tem 37 gols marcados e sofreu apenas 17 gols. Nos últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Corinthians, 6 empates e 10 vitórias para o Palmeiras. Na classificação geral do campeonato, Palmeiras é o 2º colocado, tá vindo de 3 vitórias consecutivas, 40 pontos no geral. Corinthians é o 13º colocado, com 25 pontos, tá vindo de 2 empates e 1 vitória. Mais um jogo aí bem difícil para as duas equipes. Vai ser um jogão dentro da arena do Corinthians. Provavelmente vai ser aquele caldeirão que a torcida do Corinthians gosta de fazer. E para qualquer uma das duas equipes vai dar muito trabalho sair com uma vitória. Se o Corinthians perder essa partida, fica complicado ali, fica muito próximo da zona de rebaixamento. E o Palmeiras também, se perde essa partida, vê cada vez mais, não é, o Campeonato Brasileiro ficando nas mãos do Botafogo. Então é um jogo bem decisivo mesmo. Para essa partida aqui eu vou de Corinthians e Palmeiras. Tô descartando o empate entre eles e tô usando aí agora o meu último e quinto duplo. Jogo 9, Fluminense e Fortaleza. O Fluminense é o 5º colocado, ganhou 10 partidas, empatou 5 e perdeu 6 partidas. Tem 30 gols marcados e sofreu 22. Já o Fortaleza, ele é o 8º colocado, ganhou 9 partidas, empatou 5, perdeu 7, tem 25 gols marcados e sofreu 20. No confronto direto entre eles, 6 vitórias para o Fluminense, 3 empates e 2 vitórias para o Fortaleza. E a classificação do campeonato tá assim: Fluminense é o 5º colocado com 35 pontos, tá vindo de um empate e 1 vitória. Já o Fortaleza é o 8º colocado com 32 pontos e tá vindo de 3 vitórias consecutivas. Fortaleza tá embalado e, se ganhar essa partida, já empata com o Fluminense em pontos. O Fluminense jogou com seu time reserva contra o Atlético Paranaense e o mais incrível é que o time reserva do Fluminense jogou muito bem. Para essa partida, é bem provável que haverá também jogadores poupados, mas eu acho que não tanto quanto houve nesse jogo agora contra o Atlético Paranaense. E o Fluminense jogando dentro de casa com o apoio da torcida é um negócio impressionante. A torcida tá fazendo um espetáculo incrível aí, que acaba empurrando demais os jogadores do Fluminense. Então acho que vai ficar bem difícil pro Fortaleza ganhar essa partida aí e conseguir a 4ª vitória consecutiva. Aí, por esse motivo, eu vou no Fluminense seco nesse jogo 9. Jogo 10, Botafogo de São Paulo e Sport. O Botafogo, ele é o 12º colocado, ganhou 9 partidas, empatou 6, perdeu 9. Tem 16 gols marcados e sofreu 27 gols. A zaga aí não é muito boa, hein? 27 gols sofridos. O Sport, ele é o 2º colocado, briga direta aí para acessar a Série A do Brasileirão. Ganhou 13 partidas, empatou 6 e perdeu 6. Tem 35 gols marcados e sofreu 22 gols. No confronto direto entre eles, nenhuma vitória do Botafogo, nenhum empate e 3 vitórias do Sport. Na classificação do campeonato tá assim: Sport, 2º colocado, 45 pontos, tá vindo de 2 derrotas consecutivas. O Botafogo de São Paulo, ele é o 12º colocado, com 33 pontos, também tá vindo de 2 derrotas consecutivas. Jogo difícil de se analisar, porque as duas equipes estão vindo de derrotas. O Sport Recife, se olhar os 5 últimos jogos, tá numa melhor fase, mas porém também, né, tá jogando fora de casa. Então essa parte aí complica um pouco. Mas para essa partida do jogo 10, não é que é uma zebra, mas eu tô apostando mais no Sport, então eu vou seco no Sport para essa partida aqui, mas por causa dos números e pela tradição do Sport também. O Sport, como tá na 2ª posição, vai dar a vida aí nessa partida aí para não se distanciar dos líderes.
Jogo 11, América Mineiro e Santos. Jogo dos desesperados, hein? Esse aqui vai ser um jogo bem difícil também de se analisar, porque o América é o 20º colocado, ganhou apenas 3 partidas, empatou 4 e perdeu 13. 22 gols marcados e sofreu 45 gols. Vantagem aqui, tá jogando em casa. Santos, 17º colocado, ganhou apenas 5 partidas, empatou 6 e perdeu 10. 21 gols marcados e sofreu 34 gols. Vai ser complicada essa partida, viu? No confronto direto entre eles, 5 vitórias pro América, nenhum empate e 2 vitórias pro Santos. Retrospecto bem ruim aí pro Santos. Na classificação geral do campeonato tá assim: Santos, 17º colocado, com 21 pontos, tá vindo de uma derrota e uma vitória. O América Mineiro é o 20º colocado com 13 pontos, tá vindo de uma vitória em cima do São Paulo, em casa, porém 4 derrotas consecutivas. Partida bem difícil para as duas equipes, mas o América jogou muito bem contra o São Paulo, dentro de casa, e essa partida, mais uma vez, é dentro da sua casa. Eu tô acreditando mais numa vitória do América, seca, porque o Santos tá numa fase muito, mas muito difícil mesmo, viu? Eu já tô acreditando que a fase do Santos é bem psicológica, porque há muito tempo, né, desde quando houve a punição de jogar com os portões fechados, o Santos já não vinha jogando bem, já terminou essa punição e o Santos ainda continua não jogando bem, não consegue fazer os gols, cria as oportunidades, mas acaba desperdiçando, e foi o que aconteceu contra o Atlético Mineiro aí na sua última partida. Então, por esse motivo, eu vou de América seco. O América tá apresentando um bom futebol e também tem o mesmo problema do Santos, né? Cria bastante, mas acaba não fazendo os gols, mas eu acho que o fator casa aí pode ser levado em consideração nessa partida. Jogo 12, Bahia e Vasco da Gama. Esse jogo 11 e esse jogo 12 aqui da Loteca 1076 é só o jogo dos desesperados mesmo, viu? Porque o Bahia é o 16º colocado, ganhou 5 partidas, empatou 6 e perdeu 10. Tem 22 gols marcados e sofreu 28 gols. Já o Vasco é o 18º colocado, ganhou 4 partidas, empatou 4 e perdeu 12. Marcou 15 gols e sofreu 30. No confronto direto entre eles, 6 vitórias para o Bahia, 2 empates e 3 vitórias para o Vasco. Vai ser dureza para o Vasco, hein? Na classificação geral do campeonato tá assim: Bahia, 16º colocado com 21 pontos, tá vindo de uma derrota e uma vitória. E o Vasco da Gama, 18º colocado com 16 pontos, também tá vindo de uma derrota e uma vitória. Eu não tenho certeza se o Payet já tá em condições de jogo, porque eu sei que ele tinha uma punição para ser cumprida. Provavelmente nessa partida que ele não jogou agora, nesse final de semana, já deve ter sido cumprida. Se o Vasco da Gama jogar com ele, eu acredito que até tem uma esperança do Vasco ganhar essa partida. Mas por enquanto, como não tem essa informação, eu tô indo de Bahia seco, porque mesmo com o Payet em campo, ganhar dentro do estádio do Bahia vai ser um pouco difícil pro Vasco da Gama. Mas vamos ver as notícias aí durante a semana. Se o Payet jogar, pode ser que o Vasco tenha uma chance aí e eu mude o palpite no próximo vídeo. Jogo 13, Cruzeiro e Bragantino. O Cruzeiro ele é o 12º colocado, ganhou 6 partidas, empatou 7 e perdeu 8. Tem 20 gols marcados e sofreu 20. Já o Bragantino ele é o 6º colocado, ganhou 9 partidas, empatou 8 e perdeu 4. Tem 29 gols marcados e sofreu 21. No confronto direto entre eles, 2 vitórias para o Cruzeiro, nenhum empate e nenhuma vitória do Bragantino. Na classificação do campeonato tá assim: Bragantino 6º colocado com 35 pontos, tá vindo de uma vitória em casa e uma derrota. O Cruzeiro ele é o 12º colocado com 25 pontos, tá vindo de uma derrota e um empate. Mais um jogo aí bem difícil para analisar. O Cruzeiro ele não tá numa fase tão boa e o Bragantino geralmente ele empata muito fora de casa. Ele tem 8 empates ali e se for pesquisar mesmo, a maioria desses empates é tudo fora de casa. Apesar do Bragantino estar numa fase melhor, nessa primeira análise aqui do jogo 13, da Loteca 1076, eu vou de empate entre eles. Porque o Cruzeiro ele também tá jogando muito bem e o problema é que tá com uma má sorte no momento de fazer os gols. Jogo 14, São Paulo e Coritiba. O São Paulo ele é o 11º colocado, ganhou 7 partidas, empatou 7 e perdeu 7. Tem 25 gols marcados e sofreu 21 gols. Já o Coritiba ele é o 19º colocado, ganhou 3 partidas, empatou 5 e perdeu 13. Tem 21 gols marcados e sofreu 42 gols. Nossa, dessa rodada aqui da Loteca 1014 é a pior defesa, com certeza. No confronto direto entre eles, uma vitória para o São Paulo, 4 empates e nenhuma vitória do Coritiba.
A classificação do campeonato tá assim entre eles. São Paulo, 11º colocado com 28 pontos. Tá vindo de uma derrota contra o lanterna do campeonato, que é o América. Uma esperança aí pro Curitiba, né? E o Curitiba, ele é o 19º colocado com 14 pontos. O problema é que tá vindo de 5 derrotas consecutivas. Essa partida não tem nem muito o que dizer, né? São Paulo jogando em casa, grande favorito, mesmo com o time em reserva. Tem tudo pra ganhar essa partida. E por esse motivo eu vou de São Paulo seco. Se o São Paulo perder essa partida, é a grande zebra da rodada. O São Paulo, ele tá muito focado aí na final da Copa do Brasil contra o Flamengo e também nos jogos da Copa Sul-Americana. Mas eu acredito que tem elenco pra jogar contra o Curitiba e com o apoio da torcida vai ficar bem difícil aí pro Curitiba conseguir uma vitória em cima do São Paulo. Vai ser uma zebraça mesmo se o Curitiba ganhar. Pessoal, se você gostou das análises, se inscreva no canal. Eu deixei lá na comunidade lá um agradecimento a todos que curtiram, que se inscreveram no canal, porque nós chegamos a 500 inscritos. Pra mim já é uma grande vitória, legal demais assim ver os comentários de vocês, os apoios. E eu só tenho a agradecer. Agradeço demais aí por todo mundo que tá assistindo os vídeos e deixando seus comentários, porque dá um gás a mais pra continuar fazendo os vídeos aqui, trazer as análises, que é muito legal, a resenha é muito boa. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, deixe sua opinião. E é isso, pessoal. Boa sorte aí pra todo mundo nessa loteca 1076, rumo aos 14 pontos aí. Parabéns aí pros ganhadores. E uma hora vai chegar a nossa vez também. No meio da semana eu vou fazer um novo vídeo da loteca 1076, só que com menos duplos. E nesse daqui tem 5 duplos, eu vou diminuir a quantidade de duplos pra caber sempre no nosso bolso aí. Valeu, pessoal. Fui!